Boa noite, companheiro. Olá, Belinha. Você que é, hoje, é o Cristo hoje, é? Na verdade, eu sou um anjo. De candura, só se for. Beijão, beijão. Pode começar, doutor Gama. Nossa. Então, vamos lá. Esse caso é de uma paciente da Beth, lá do nosso consultório, e eu estou acompanhando junto com ela. Ela deve estar aqui participando, mas o Matheus tá adoentado e ela está lá cuidando do filhinho dela. Então, é uma senhora, o primeiro, passou rápido. Só um minutinho que ele passou aqui. Aí, É desculpa. o caso de uma senhora de 55 anos com doença falciforme e história de icterícia progressiva há 6 meses. Né? Aqui só para homenagear a hematologia, mostrando aqui as células falciformes aqui nessa lâmina, com algumas células em alvo, né? E esse caso, ele é interessante. Nós já vimos um caso semelhante a este, que a doutora Estela, inclusive, participou da discussão. Né? Pode passar, Fernanda? Essa senhora tem 55 anos, é pedagoga, compareceu à primeira consulta em 16 de 12 de 2020, com uma história de icterícia e colúria desde setembro de 2020. Ela refere piora do quadro cerca de 20 dias antes da consulta. Né? Ela, portanto, teve com a Beth em 16 de 12, 20 dias antes, ela havia relatado uma piora do quadro de icterícia, associada a náuseas, o abdômen, ela relatava como se tivesse com aumento do volume abdominal nos últimos dias, chegou aí ao pronto-socorro do convênio, mas não foi atendida à época, por conta da carência que ela tinha ainda do plano de saúde. Algum tempo depois, então, ela procurou a Beth em consultório. Passa o próximo, Fernanda, por favor. E na história patológica pregressa, o diagnóstico de anemia falciforme desde o primeiro ano de vida. Ela havia sido submetida a uma colestectomia em 2010 por conta de litíase biliar, e na infância ela teve como complicação necrose asséptica da cabeça do fêmur, secundária também ao quadro de anemia falciforme. Vinha em uso de hidroxiureia há 10 anos, ela faz acompanhamento regular com o hematologista e reposição de ácido fólico. Né? Ao longo desse período, ela vinha evoluindo bem, né, até que em 2020 esse quadro de icterícia progressiva com colúria se manifestou e fez com que ela procurasse assistência médica em um consultório de gastroenterologia. Não havia hábito etílico, nem tabagismo, não havia uso de drogas, outras que não fossem essas que habitualmente são prescritas para a doença falciforme. Passo o próximo. No exame físico, essa foto ela nos autorizou colocar, né? Então é uma imagem com autorização da paciente. A paciente, né, estava corada dentro, obviamente, do perfil do paciente com doença falciforme, ela havia sido submetida à transfusão recente, hidratada, ictérica, 3 cruzes em 4, a cianótica, a febril, sem linfonodomegalias, a tireoide era impalpável, o aparelho cardiovascular, exame físico normal, assim como o aparelho respiratório, e no abdômen havia uma hepatomegalia com hepatimetria de 18 centímetros. Né? Um fígado de borda romba, indolor, a palpação, não havia ascite, os demais, né, achados do exame físico eram absolutamente inespecíficos. Nada em membros inferiores, neurológicos, sem déficit motor, enfim, o que chamava atenção de fato era esta icterícia de 4 cruzes em 4, na verdade, e uma hepatimetria com um fígado palpável com 18 centímetros de hepatimetria. Diante disto, a Beth, obviamente, avaliou essa paciente na primeira consulta. Passa a próxima, Fernanda. Podemos parar aqui, né, Gama? Sim. Então volta, Fernanda. E aí, alguns dos nossos residentes gostaria de opinar numa paciente. Você dá uma resumidinha, Gama, para quem... A paciente de 55 anos de idade, com o diagnóstico de doença falciforme, em acompanhamento com o hematologista, já havia tido algumas internações ao longo da vida por conta da doença subjacente. Como complicação mais relevante da anemia falciforme,
relatava necrose asséptica da cabeça do fêmur na infância, por volta dos 10 anos de idade, né? E de lá para cá ela vinha se sustentando bem, né, em termos de acompanhamento, em uso de hidroxiureia, transfusões regulares, né, ao longo desse período, mas de setembro de 2020 para cá, um quadro de icterícia progressiva com colúria, né, não havia relato de prurido, não havia colia fecal, né, não havia febre nesse período evolutivo, e o estado geral dela era bom, a despeito desse quadro de uma icterícia de 4 cruzes em 4. De exame físico, chamava atenção, além da icterícia, essa hepatomegalia com 18 centímetros de hepatimetria. Alguém quer comentar? É difícil, né? A paciente com anemia falciforme é um quadro agudo, né, doutor? Que era 20 dias. Na verdade, ela procurou a Beth em dezembro de 2020 e há 20 dias ela tinha piorado de um quadro de icterícia que vinha se arrastando já de agosto, mais ou menos, para cá. Uhum. É porque, assim, se a gente estivesse pensando num quadro agudo, a gente podia pensar numa crise falcêmica, mas como não é agudo, com relação à anemia falciforme, eu acho que colestase falcêmica também podia dar um quadro assim, mais prolongado. E eu não sei se sequestro hepático também na crise falcêmica se pode ter, mas como ela já vem com esse diagnóstico de anemia falciforme, eu acho que as hipóteses ficam bem restritas mesmo, né? Assim, se é que tem alguma coisa a ver com anemia falciforme, mas eu acredito que sim. Então, se fosse um quadro mais agudo, eu pensaria em crise falcêmica, um quadro mais arrastado na colestase pela anemia falciforme ou num sequestro também. Eu pensaria nessas 3 hipóteses. Alguém quer ajudar a Fernandinha a acrescentar alguma hipótese? Boa noite, doutor Eduardo, doutor Raimundo Gama. Olá. Irã aqui, o R1 da Gastroclínica. 2 coisas estão me chamando a atenção nessa história clínica. A primeira já que é uma mulher que não teve grandes complicações. Pelo que eu vi, eu acho necrose da cabeça do fêmur, uma doença litiásica. Até agora eu não entendi muito bem em que momento ela teve a necessidade da entrada da hidroxiureia. Talvez nos ajude dentro desse raciocínio. E outra coisa que me chamou muita atenção é a necessidade de transfusões, já que ela também não fez nenhuma complicação, um AVC ou algum outro quadro. Só para talvez ajudar a gente a raciocinar, ela tem histórico, a doença dela é SS ou a doença dela é uma doença SIC? O senhor tinha essa informação, doutor Raimundo? A doença dela é SS. SS, né? SS. Tá bem, então. E ela usa a hidroxiureia há 10 anos, ou seja, ela está com 55, a prescrição foi definida pelos 45 anos de idade. Compreendi. A princípio eu não tenho muita coisa a trazer no sentido de raciocínio. Eu acho que pensando numa síndrome colestática para começar, mas não estou conseguindo encaixar dentro desse cenário da doença falciforme. Talvez cálculos ali intrahepáticos que possam ter alguma obstrução a nível de colédoco e que não tenha sido o suficiente para deflagrar um evento infeccioso agudo. Isso aí só está se arrastando ao longo desse período. É isso. Alguém mais gostaria de ajudar nas hipóteses? Essa do Irã também é boa, lembrar dos cálculos, né? Das transfusões. Doenças hemolíticas, elas também podem fazer depósito de ferro, não, doutor Gama? Levar... Tá sem som, Gama. Gama tá sem som. Sim, Natasha. Hepatopatia por sobrecarga de ferro é uma das consequências da doença falciforme nesses pacientes, né? Então, nesse espectro aí de doença hepática falciforme, Fernanda já chamou a atenção de alguns diagnósticos diferenciais, né? Tem esse, obviamente, que é a sobrecarga de ferro, né? E também lembrando que hemólises também elas também
A história das múltiplas transfusões poderiam trazer também, não é, as sorologias virais aqui à tona como diagnóstico diferencial, as hepatites virais. Não é? Sim, e também, se não me engano, doenças hemolíticas também, elas deixam o paciente propício a fazer também cálculos biliares, se não me engano, não? Sim, é o que o Irã falou, né? São cálculos de bilirrubinato, né? Todo hemolítico crônico, ele é passível de litíase biliar por cálculos de bilirrubinato, sim. Podemos seguir? Edu, seu microfone está fechado. Eu ia te perguntar se você está satisfeita, doutora Maria Lúcia. Não, eu estou. Alguém levantou a hipótese de hepatite medicamentosa aqui no chat. Fora a hidroxiureia, ela usava alguma outra medicação? Só hidroxiureia e ácido fólico. Então essa hipótese fica mais difícil, né? Que são medicações que não são potencialmente hepatotóxicas. Exato. Eu fui rever a hidroxiureia, embora ela seja de metabolização hepática, não há relato de hepatotoxicidade pela hidroxiureia, né? Então, de fato, nem a hidroxiureia, nem o ácido fólico entrariam aqui nesse contexto de diagnóstico diferencial. Professor, essa paciente já tinha tido icterícia antes ou foi o primeiro episódio? Ela sempre teve uma icterícia às custas de bilirrubina indireta, né? Um pouco menos, um pouco mais nas crises hemolíticas, nos episódios de falsização, mas essa icterícia, com esse padrão, predominantemente, né, como a gente vai ver, às custas de bilirrubina direta, ele se estende de agosto para cá. E tinha dor abdominal, né? Na verdade, ela não descrevia dor abdominal como uma queixa relevante. Ela falava que sentiu o abdômen distendido. Distendido. Né? Distendido, inchaço no abdômen. Essa foi a expressão dela. Né? Doutora Estela, os hepatologistas estão indo bem? Estão indo bem, sim. Vamos chegar lá ainda. Você tem alguma outra coisa que eu lembrei aqui agora, eu não sei quando que foram essas hemotransfusões dela, mas a gente tem que também descartar a hepatite viral, né? Eu não sei quando foram essas hemotransfusões, se foi há muito tempo atrás. O Gama falou isso. Falou? Gama? Falamos. Então, pronto. Doutor, só uma pergunta. Eu acho que talvez, não sei se seria adequado colocar entre as hipóteses diagnósticas, mas um tumor periampular caberia? Sim. Apesar dela não ter... Não falta dessa diagnóstico. É uma senhora, né, de 55 anos de idade, né, com uma icterícia predominantemente às custas de bilirrubina direta. Embora não tenha aquele quadro, né, consumptivo, etc., é diagnóstico diferencial, sim. Tá certo. Perfeito, Thalita. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Gama do caso? Ou vamos em frente? Vamos em frente, Gama. Então, Fernanda, próximo, por favor. No primeiro atendimento, os únicos exames que ela trazia, né, para consulta, a Beth, então, só tinha disponível esses exames que aqui estavam. Depois ela pediu uma sequência de outros exames, obviamente, para o retorno. Essa paciente era suscetível a vírus de hepatite B, né, o NR de 1, AST de 215, era a única aminotransferase que ela tinha neste momento, para um valor de referência de 37. Albumina de 3,6, uma glicemia normal, estava com 7,5 de hemoglobina, 4,5% de reticulócitos, plaquetas 318 mil, creatinina de 0,58 e um anti-HIV negativo. Estes foram os exames que ela trouxe. Uma outra sonografia que datava de setembro de 2020, com
A descrição era assim: hepatomegalia importante, alteração ecotextural do parênquima hepático, não havia sinais de hipertensão portal, formações císticas em rim esquerdo, a maior medindo 19 milímetros, e não havia ascite livre na cavidade abdominal. Então, a gente tinha de ultrassom só essa hepatomegalia significativa, com alteração da ecotextura do parênquima hepático, sem nenhum sinal de hipertensão portal. Ela trazia também uma TC já realizada, né, que mostrava hipertrofia do lobo hepático esquerdo e caudado, alargamento de fissuras, bordas rombas, hepatopatia crônica. O baço não era caracterizado, heterogeneidade do trabéculo ósseo incluso no estudo, com múltiplas áreas escleróticas confluentes, achatamento da porção central do corpo vertebral. Estes foram os achados da tomografia. Quando ela retornou em 1º de janeiro, no mês de janeiro de 2021, senhor? Vamos esperar um pouquinho, ver as hipóteses que foram descartadas com esses exames. Perfeito. A Thalita, eu acho que, como eu, ficamos sem uma icterícia obstrutiva. Isso. Irã, está na a hipótese dele, também parece que não, pelo menos a litíase intrahepática não foi vista. Tem mais alguma hipótese da Fernandinha? Vírus também não vimos. Vírus também não vimos, exceto o HCV, que não havia sido solicitado, que vai vir daqui a pouco. Ah, tá. E esse padrão de imagem de tomo sugere alguma coisa, Fernandinha? De uma hepatopatia crônica já, né, doutor? Aí eu não sei se vai ser achado dessas alterações que a gente vê na anemia falciforme ou não. Mas aquela alteração aguda, eu acho que não. A colestase intrahepática relacionada com a anemia falciforme, eu acho que talvez sim, né? Dependendo de quanto tempo que ela está apresentando esse quadro. E uma AST sozinha ajuda numa paciente com anemia falciforme? Estava bem alterada, né? 237. Não sei, doutora. Alguém quer comentar essa AST? Doutor Gama valorizou? Sozinha não, né? Porque pensando que ela tem uma doença hemolítica crônica, né? Essa AST poderia ser extrahepática. Né? Exatamente. Entraria lá no conceito da doença hemolítica. A gente precisaria do par, que era a AST, né? E das demais enzimas para poder fazer uma correlação melhor. Está um pouco alta para quem não estava... Exatamente, 237. Falsização, né? Se ela estivesse numa crise de falsização, a gente poderia atribuir essa ST só à hemólise. Aqui está um pouco mais difícil, mas precisa cuidado para interpretar. Né? E talvez tenha um componentezinho aqui dessa hepatopatia crônica, que a gente não sabe o quanto é crônico de fato, né? De uma fibrose hepática mais avançada, né? E é interessante esse estudo aqui, ósseo, né? Essas múltiplas áreas escleróticas confluentes e achatamento do corpo vertebral, que devem ser as alterações ósseas, né, dos estados hemolíticos crônicos, que a doutora Estela podia comentar um pouquinho para a gente, né? Então, o achatamento da porção do corpo vertebral é a clássica vértebra em H que eles fazem. Em H, né? Sim. Eles fazem a necrose e forma. Isso aqui é típico, quase todos os pacientes com anemia falciforme têm essa heterogeneidade. Isso é bem frequente. Perfeito. Acho que agora já prostatase alcalina? Até o momento, não. A Beth solicitou na consulta e agora nós vamos ver mais exames que vão tornar o caso mais palpitante e interessante. Né? Professor, pensar numa doença autoimune, uma CBP numa mulher nessa idade? E aí Henrique já começa a trazer algumas coisas, né, que fazem os olhos brilharem, né, Henrique?
Só assim, seus olhos brilham, né, Gão? Podemos passar? Vamos lá. Então, Henrique, ela chegou na consulta de janeiro desse ano com uma hemoglobina de 8,2, hematócrito 25%, 9.420 leucócitos, plaquetas de 334 mil, glicemia normal e aí a AST de 275, com valor de referência de 37, uma ALT de 134, com valor de referência de 59, bilirrubina total de 7, com predomínio de direta, 5,1, uma gama-GT de 214 e uma fosfatase alcalina de 364, com um valor de referência do laboratório de 160. Os demais exames aqui não destacados, não é porque estão normais, uma IgG de 2.368, não é? Um antimúsculo liso de 1/40, um FAM de 1/80, nuclear pontilhado fino, os demais autoanticorpos negativos, ceruloplasmina normal e a saturação transferrina de 49%. Não é? Estes foram os exames, portanto, do retorno. E aí, a pergunta que fica, doutor Henrique, né, hipóteses diagnósticas e os próximos passos para a investigação dessa paciente. O anti-HCV que faltava foi negativo, né? Então, nós temos uma paciente que é suscetível ao vírus B e tem um anti-HCV não reagente. Professor, se tivesse um AMA positivo, eu ficaria mais feliz com essa fosfatase aumentada, mas vem aí um IgG aumentado com um antimúsculo liso de 1/40 e um FAM 1/80. Eu acho que a gente não fecharia assim critério para CBP, porque falta ainda um marcador de anticorpo, apesar dessa FA. Mas pensar em hepatite autoimune também, com essa IgG aumentada e esse músculo liso positivo, acho que seria outra hipótese também. Essa fosfatase alcalina não poderia ser óssea, Henrique? Poderia. Ela tem 55 anos, inclusive. Uhum. Talvez biopsiar. Eu ia falar isso também. Função conservada. Alguém faria mais algum exame antes de fazer a biópsia do Henrique? O doutor Gama interpretou assim, doutora Lúcia? O doutor Gama sabe o que deu, né? Então. Aí não vale. Não vale. Mas eu acho que é um caso que a gente tem uma série de hipóteses diagnósticas aqui, né? Sim. Algumas relacionadas à anemia falciforme e outras não relacionadas. Nada impede que o paciente que tem anemia falciforme tenha esses quadros de doença hepática autoimune que a gente está levantando aqui. Eu acho que só realmente uma biópsia aqui que vai esclarecer para a gente esse diagnóstico, né? Ela parece ter, de fato, uma colestase, né? Nas colestases, sempre antes de biopsiar, a gente gosta de ter uma avaliação de colangio-ressonância, que também poderia ser alguma coisa para ser solicitada para ela, né? Só lembrando que essas dúvidas em relação à fosfatase alcalina, a gente tem porque tem um laboratório ruim, né, que não nos ajuda muito, mas laboratorialmente é possível diferenciar o que é uma fosfatase alcalina óssea, o que é uma fosfatase alcalina hepática, né? Então, pode fazer as isoenzimas da fosfatase alcalina, pode quantificar a fosfatase alcalina óssea por método imunoenzimático. Então, daria para avançar aqui, é que a gente nunca tem muito esses recursos, né? Com esses achados, doutor Gama, a gente pode já afastar a colestase da anemia falciforme? Com esse IgG aumentado, esse FAM positivo, por mais que não seja um título muito alto? Eu acho que assim, a impressão que a gente tinha no início, antes de ver o restante
é que acometimento hepático da anemia falciforme, certamente ela tem, né? Agora, será que era só isso? Né? E aí, quando a gente olha para esse anticorpo antimúsculo liso de 1/40 e um FAN de 1/80, embora em título pequeno aqui, nuclear pontilhado fino, a ideia de ter uma autoimunidade associada, né, não poderia deixar de ser levantada, né? E aí a gente até foi buscar, né, vários relatos de doenças autoimunes em anemia falciforme, não só doenças hepáticas autoimunes, né, mas doenças autoimunes em pacientes com anemia falciforme, né? E aí tem trabalhos assim, tem um trabalho que foi publicado em 2018 no Jornal de Reumatologia Pediátrica. Eles fizeram um levantamento de 603 casos, né, pegando todos os casos de doença falciforme de 1999 a 2016. Eles encontraram 8 pacientes com doenças autoimunes. A idade variava entre 7 e 17 anos, né, e as doenças autoimunes que foram diagnosticadas foram 3 pacientes com artrite reumatoide juvenil, 2 com lúpus, 1 com síndrome de Sjögren, né, e 2 com hepatite autoimune, né? Então, eles pegaram desses 603 casos, 8 tinham, né, uma doença autoimune, e eles distribuíram aqui nessas doenças que a gente aqui chamou a atenção. Eu achei interessante essa síndrome de Sjögren, né, num paciente de 15 anos de idade, né? Ou seja, muito jovenzinho, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que é interessante, é que quando eles descrevem nesse trabalho o tratamento, né, com imunossupressor, eles colocam que todos foram tolerantes, muito bem tolerantes a imunossupressores não corticoide, né? E inclusive tolerantes a boa resposta a imunobiológicos. Mas o corticoide acarretou crise vaso-oclusiva em quem tomou corticoide, né? Então, o corticoide poderia não ser, não é, bem-vindo em uma paciente com anemia falciforme que tivesse uma doença hepática autoimune, no caso aqui, hepatite autoimune, né, que precisasse ser prescrito o corticoide. Esses pacientes, de todos os imunossupressores, a única intolerância foi ao corticoide desses pacientes, né? E aí tem vários outros trabalhos interessantes mostrando, né, a associação com doenças autoimunes, né, inclusive com colangite esclerosante autoimune e pacientes com anemia falciforme, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Gama e para a Estela. A icterícia dela não parece ser uma icterícia de 30? Na fotinho? Ou a anemia faz... mas sim, mas deixa essa fotinho dela aqui, é agora da consulta de retorno. Teve uma intercorrência, ela internou por uma síndrome torácica aguda, e aí ela estava bem mais ictérica, a bilirrubina dela foi para quase 32, né? Então, essa bilirrubina de cá é de janeiro. Aquela foto que ela nos permitiu colocar aqui foi da consulta que a Beth fez agora, sexta-feira passada, né? Então, ela teve internada... acertou na mosca ali a bilirrubina, hein? Exato. O olhar clínico, né, perspicaz, entendeu? Estela, e essas coisas, essa possibilidade de hipótese autoimune que o Gama colocou aí, você costuma ver também? Então, a gente não vê tanto, mas a gente fez recente um levantamento de doença reumatológica nos nossos pacientes, e a gente achou 8 casos de artrite reumatoide em anemia falciforme. Então, assim, lembrando também que esse trabalho que ele mostrou é de criança, isso. E os pacientes estão envelhecendo, então provavelmente a frequência de doença autoimune deve aumentar. Isso porque a gente acredita que pelo fato da anemia falciforme ser uma doença inflamatória crônica, a associação com doença autoimune deve ser maior, a gente talvez não faça diagnóstico. E eu li alguma coisa, doutora Estela, quando eles avaliam a função linfocitária desses pacientes, né, parece que eles têm um defeito de função de linfócitos e até o fenótipo desses linfócitos também são
fogem do conceito da normalidade, né? Eles têm várias alterações no sistema imunológico deles. Mas a gente ainda não sabe exatamente como que está sendo tudo. O que eu quero dizer assim, ao mesmo tempo que ele tem linfocitose no hemograma, e em geral eles têm linfocitose, esse linfócito não funciona, né, tão bem. Sim, sim. Tanto é que eu ia deixar para fazer essa pergunta para a senhora no final, mas assim, como é que eles estão vendo a vacina, por exemplo, da Covid para esses pacientes, em termos de resposta vacinal? Porque parece que eles têm uma taxa menor de resposta a diversas vacinas, né? Então, não sei se tem, não, porque a Josefina, da pediatria, fez um trabalho legal de vacina em falciforme, e não sei se foi a Jo, se foi a Lúcia, mas a resposta foi normal. Normal, né? Foi. Não foi alterada, não. Então, não sei, eu acho que há controvérsias nesse ponto aí. Agora, eles são vacinados o tempo todo, de tudo que você pode imaginar. Então, eles estão sendo liberados para vacina normalmente. Inclusive, são do grupo de risco, né? Então, eles devem vacinar antes. Sim, sim. Mas aquela história de a criança, por exemplo, que toma vacina para antipneumocócica, antihemófilos, enfim, ela continua fazendo profilaxia com penicilina mensalmente ou não? Só faz a vacina e não precisa tomar antibiótico profilático? Não, a rotina usual é vacina e antibiótico até os 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade. Até os 5 anos. Após os 5 anos, para o antibiótico, não tem a vacinação de rotina. Mas o trabalho da Lúcia ali foi exatamente isso. Ela dava a vacina antes e avaliava a resposta da vacina. E pelo que eu lembro, ela não achou diferença, não. Ah, legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes do Gama ir para frente? Professor, esse índice de saturação de transferrina de 49, a gente vai atribuir como sendo secundária mesmo as várias transfusões dela? Sim, a princípio sim, sobrecarga de ferro, né? Sim, doutora Estela. Sim. Não, ele já respondeu. Às vezes o clínico ele quer ser sabido, né? O especialista responde. Vamos em frente, então, Fernandinha. Esconde aí. Vamos ver a biópsia com a Valéria. Sem o áudio, doutor Gama. Doutor Gama, o senhor está falando, tá sem o microfone. É que esta biópsia não é o laudo da doutora Valéria. Né? Tá. Então, a doutora Valéria tem uma biópsia que é muito melhor do que essa de cá. Né? É outra biópsia ou ela fez uma revisão? É outra biópsia. Foi revisão. É revisão? Revisão, desculpa. Passo próximo, Fernanda. Esse laudo é externo, não foi, uma hepatite aguda grave, com necrose confluente, necrose hepática submaciça em fase de regeneração, com fibrogênese em instalação, congestão sinusoidal e macrohemorragias. Conclusão: padrão morfológico compatível com hepatite autoimune. Padrão eventualmente associado à doença hematológica concomitante. Então, esse foi o laudo que chegou às mãos da doutora Elizabeth. Né? E aí, a doutora Elizabeth solicitou, né, o bloco de lâminas para que a doutora Valéria fizesse a revisão. E assim foi feito. Posso apresentar? Pode sim, doutora. Pode sim. Fê, você precisa me liberar aí. Fernanda, libera. Oi? Doutora. Foi? Ainda não. Foi, tá indo, doutora.
Agora a senhora vai abrir isso. Agora estamos vendo. Bom, eu sempre gosto de começar a avaliação das biópsias vendo as colorações especiais para colágeno, para ter uma ideia do que tem de alteração estrutural e tudo mais. Mas, infelizmente, como sempre, na maioria das vezes acontece com as revisões, a gente acaba recebendo um material muito pequeno e apresenta dificuldade para avaliação. Então, era um fragmento, ainda bem que mandaram a lâmina original, era um fragmento bom, aliás, eram 4 fragmentos bons, mas sobrou só isso daqui para avaliação posterior, né? Então, assim, mesmo nesse aumento, já dá para ver que tem fibrose. Então, tem áreas que tem bastante fibrose, como aqui e aqui, mas vocês estão vendo que quase não sobrou mais material. Isso impede a avaliação do grau de alteração estrutural. Eu sei que tem fibrose, mas o quanto está alterada essa estrutura do fígado não é possível avaliar. Aqui no maior aumento, a gente pode ver áreas com bastante fibrose. Essa fibrose comprometia espaços porta, como a gente vê aqui, e também comprometia o parênquima. Era difícil ter certeza, mas aparentemente havia um comprometimento de zona 3. Então, o espaço porta está aqui, e na zona 3 a gente vê bastante fibrose. Então, dá para ver nitidamente que tem fibrose, porém, o grau de alteração estrutural fica impossível de avaliar. Aqui mostrando a avaliação na lâmina de HI, a lâmina original que eles mandaram, e a gente pode ver o seguinte: tudo que está em róseo, com esse aspecto homogêneo, isso tudo é colágeno. E no meio, alguns sinusoides que sobraram. E aqui no meio, aqui um resto de parênquima. A gente pode ver a extensão dessas áreas de fibrose. Muitas vezes, a fibrose era perisinusoidal. A gente pode ver aqui traves de hepatócito com fibrose de um lado e do outro, até com um pouquinho de atrofia desses hepatócitos, dessas trabéculas. Então, fibrose perisinusoidal em alguns trechos. Chamava atenção também uma intensa e irregular dilatação sinusoidal, que a gente vê aqui, né, bastante dilatação, e muitas vezes esses sinusoides preenchidos por grande quantidade de hemácias compactadas, como vocês podem ver aqui, essas hemácias com uma morfologia alterada, às vezes em forma de meia-lua, e chamando atenção também eritrofagocitose. Vocês estão vendo aqui 2 células de Kupfer, com esse núcleozinho alongado, e o citoplasma cheio dessas hemácias. Tá? Aqui também para mostrar essa intensa dilatação. Chamava atenção também uma escassez de inflamação. Então, eu peguei vários espaços porta. Vocês estão vendo aqui a arteríola, que é um espaço porta, ele tem fibrose. Aqui também é um espaço porta maior. A fibrose está no parênquima. O espaço porta aqui também com um pouquinho de fibrose, mas sem inflamação. Então, a maioria dos tratos portais apresentavam expansão fibrosa, mas praticamente sem inflamação. Em alguns locais, haviam outras alterações que chamavam atenção. Balonização. Então, eram áreas onde os hepatócitos estavam bem balonizados, como vocês podem ver. E nestas áreas, coincidentemente, era onde havia colestase. Então, havia uma colestase moderada, acentuada, intracitoplasmática, também intracanalicular. Então, vocês podem ver aqui, nessas áreas onde eles eram balonizados, a gente via o pigmento biliar. E chamava também focos de eritropoese extramedular. Vocês podem ver aqui um foquinho, ó, com eritroblastos aqui. Em outras áreas, havia uma esteatose, mas era uma esteatose macroreticular grau 1. E aqui mais uma área com essa balonização e com pigmento também. Aqui no azul da Prússia, mostrando que havia sobrecarga de ferro nesses hepatócitos e salientando a colestase, tá? Bom,
até aqui, todas as alterações são compatíveis com aquelas encontradas na hepatopatia associada à anemia falciforme. Até aí, tudo bem, né? O problema é que num daqueles fragmentos, vocês estão vendo aqui o fragmento que eu fotografei, que não tinha praticamente inflamação nenhuma, e num dos fragmentos, numa extremidade aqui, vocês estão vendo 2 espaços porta com um infiltrado inflamatório de moderado a intenso, e esse infiltrado inflamatório era linfomononuclear, com alguns plasmócitos, mas não era predominantemente plasmocitário, e com atividade de interface. Olha, é nítida a presença da agressão de hepatócitos periportais, é como vocês estão vendo aqui, tá? Então, uma atividade de interface moderada. E aí, o diagnóstico anatômico seria de uma hepatopatia crônica, com moderada atividade de interface, e uma colestase de padrão intrahepático, com uma siderose grau 2. A dilatação sinusoidal irregular, com aquelas hemácias compactadas na luz, eritrofagocitose, hematopoiese extramedular, colestase intracitoplasmática e intracanalicular, e a fibrose, isso tudo... Caramba, tu previu o futuro! Isso tudo faz parte da hepatopatia crônica associada à anemia falciforme. Como eu estou vendo a lâmina, eu interroguei uma crise de falcização baseada naqueles aspectos de hepatócitos bem balonizados com muita colestase, mas precisa haver uma correlação com a clínica, lógico, né? Bom, e aí, o que sobra é essa atividade de interface moderada que aparece aqui e que não tem nada a ver com o resto, né? E aí, essa atividade de interface, ela tem que ser correlacionada com a clínica para a gente poder concluir esse diagnóstico. Poderia ser uma hepatite autoimune, embora não haja alterações morfológicas características da hepatite autoimune, né? Não tinha um infiltrado rico em plasmócitos e não havia também rositas, né? Na morfologia, não. Muito bom. Agora ficou difícil, né? Agora ficou difícil. Muito bem. Você com esses 2 espaços porta com muita inflamação, mesmo não sendo típico de autoimune, não daria para descartar, né? Porque essa atividade de interface não é descrita, né, dentro do quadro da hepatopatia associada à doença falciforme. E é uma atividade moderada, né? E aí, Gama, qual foi a interpretação do clínico, hepatologista? Na verdade, nós ficamos muito tendenciosos a achar que pudesse ser, não é, uma hepatite autoimune, né? Mesmo só com aqueles alguns plasmócitos, a hepatite interfácica que a doutora Valéria falou que era moderada, né, de moderada a acentuada, com aquele antimúsculo liso, que 1/40, um FAN de 1/80, a gente junta as coisas, e a gente queria muito tentar ver se, né, melhoraria, né, aquela doença hepática, né, o que poderia ser melhorado, né, dentro de uma perspectiva de um tratamento para essa doença autoimune. Mas aí nós ficamos receosos em iniciar tratamento, principalmente por conta do corticoide, porque eu fui rever alguns trabalhos e essa menção de que esses pacientes tendem a ter uma intolerância ao corticoide em dose imunossupressora, precipitando crise de falcização, inclusive, né? Nós decidimos botar um pé no freio e vamos ter cautela e colocar o caso em discussão para ver como é que a gente vai gerenciar essa paciente.
Mas aí também, no meio do caminho, ela teve uma intercorrência, ela internou. Passa o próximo, Fernanda, por favor. Ela internou no período de 8/4 a 19/4, com o diagnóstico de uma síndrome torácica aguda. Essa colestase intrahepática ficou um pouco mais acentuada, né? Na época, ela foi submetida a todos os exames laboratoriais rotineiros, hemoculturas, enfim, né, os exames habituais dos testes hepáticos, fez uma colangio-ressonância, fez uma TC de tórax, enfim, fez uma ressonância de coração para avaliar a sobrecarga férrica, tudo isso decidido pela equipe que estava ali naquele momento, acompanhando ela no ambiente hospitalar. Nesse momento, ela foi submetida a algumas transfusões de concentrados de hemácias, antibiótico, oxigênio terapia, analgesia, saiu bem, recebeu alta, mantendo o uso de hidroxiureia, de ácido fólico e analgésico, e aquela foto que o senhor havia observado, uma icterícia mais intensa, né, corresponde a este período aqui pós-alta desse mês agora de abril. Né. A biópsia é de que mês, Gama? Senhora? A biópsia foi feita quando? A biópsia foi feita em dezembro, se eu não me engano. Data de dezembro. E aí ela voltou ao consultório, né? No dia que ela foi lá para que a Beth a atendesse, eu também estava lá, e a gente ficou... E aí, o que faremos? O que oferecer em termos de proposta terapêutica, além do que habitualmente ela já vem fazendo para anemia falciforme, que é a sua hidroxiureia, seu ácido fólico, a sua hidratação diária, enfim, o que fazer do ponto de vista da hepatopatia. Isso é só hepatopatia falciforme, ou nós temos aí um componente de autoimunidade a ser definido, né? Passo próximo, Fernanda. Aqui só para mostrar os exames de imagem que ela fez na internação, a TC de tórax mostrava um infiltrado pulmonar que eles descreviam como sendo compatível, né, com síndrome torácica aguda, né? A colangio-ressonância, né, ela não mostrou, né, nada que pudesse se relacionar a adoecimento de via biliar, mas eu não consigo enxergar direito o que está aqui, né, mas eu lembro que eu li alguma coisa em um exame de imagem dela, como se houvesse uma trombose do sistema porta. Havia um afilamento de um dos ramos portais e eles interrogavam a possibilidade de uma trombose, né, do sistema porta. Os demais achados, né, não correspondiam, né, a nada mais específico, e ela tem uma ressonância do coração que também não caracteriza sobrecarga férrica, né? Então, ela saiu de alta, né, em 19 de abril, após essa avaliação e compensação dessa síndrome torácica aguda. E próximo, Fernanda. Fernandinha. Gama, volta um pouquinho, Fernanda. A sua... Está no primeiro parágrafo aqui da ressonância, um fígado e sistema porta com acentuado afilamento do ramo direito da veia porta. Isso. Que aí foi interrogado trombose de veia porta. Isso. Associado a uma reduzida dimensão do lobo direito. Achado esse que não havia sido mencionado em exames anteriores, né? E que a gente ficou na dúvida, será que isto, né, é agudo? Será que ocorreu naquele momento da internação? Né? Porque não havia menção nos exames de imagem anterior. Fato é que essa paciente, né, não apresentou dor abdominal, não apresentou descompensação em ascite, enfim, né, mas parece que foi uma trombose aguda. Passo o próximo, Fernanda. Aqui só para mostrar o estudo cardiológico, sem evidência de sobrecarga férrica, portanto, né, um aumento do átrio esquerdo, mas sem nenhuma outra disfunção miocárdica e sem sinais de sobrecarga miocárdica em relação a ferro. Passo o próximo. Aí a gente pergunta, né, o que fazer na hepatopatia falciforme, né, e se há algum papel no futuro para transplante hepático na doença falciforme. Essa segunda pergunta, né, a gente deixou para a doutora Carolina responder, né? Ela fez uma revisão e trouxe para a gente,
E aqui, o que fazer nesse momento em relação à doença hepática dessa paciente? Há algum papel para o SACOL dessa paciente? Né? Vamos fazer, né, imunossupressão dessa paciente e apostar, né, em alguma resposta, né, porque enzima ela tem, GG ela tem, autoanticorpo ela tem. Tem que lembrar que ela tem 2.300 e pouco de GG, né, tem elevação de aminotransferases, 2 vezes ou mais o limite superior do normal, e tem os autoanticorpos, né, tem antimúsculo-lise e tem o FAN, com o padrão habitual de hepatite autoimune. Né. E se formos tratar, não faremos corticoide, né, ou faremos corticoide e ficaremos fazendo transfusão profilática, e aí a doutora Estela nos ajudaria a ver se isso está dentro das normas aí preconizadas para esses pacientes, porque se o corticoide pode precipitar a crise de falsização, a gente poderia, obviamente, né, nesse período que a gente vai usar, fazer transfusões regulares, diminuiríamos a concentração de hemoglobina S, né, e, obviamente, daríamos proteção aí à possível falsização desencadeada aí pelo corticoide. Então, ficam essas duas perguntas aqui. Eu acho que a primeira a gente pode, em conjunto, nos ajudar a responder, e a segunda, Carolina. Eu queria falar uma coisa. O ferro cardíaco na falciforme é sempre ausente. Tem raríssimos casos de excesso de ferro no coração em falcêmico. Ele é muito mais frequente na talassemia. E a gente acredita que o processo inflamatório da anemia falciforme que protege o coração de ter esse excesso de ferro. Então, assim, seria mais interessante eles terem feito a ressonância do fígado para ver o ferro do que do coração. Só um detalhe. Eles fizeram, doutora Estela. E quanto deu de fígado? Eles fizeram. Eu não coloquei aqui porque eles disseram que não havia sobrecarga férrica. Mas, diferente do que a doutora Valéria coloca na biópsia, tem. Né? E eles disseram que não havia. Né? É estranho, porque ela tem tudo para ter sobrecarga férrica no fígado, né? E, bom, mas aí também tem uma... Se bem que o Delboni faz o exame adequado, não sei. O corticoide a gente usa muito pouco na anemia falciforme, e a única coisa que eu me lembro é estudos em corticoide em crises álgicas, durante a crise em criança, que melhora, mas dá um efeito rebote depois que para o corticoide. A crise volta. Mas a gente realmente não usa, eu tenho pouca experiência e pouca vivência de corticoide na anemia falciforme. A outra coisa que eu achei aqui, que eu lembrei, nos meus achados, é que teve um estudo no King's College de Londres, de casos de colestase intrahepática crônica, e eles acharam 37% dos casos com uma segunda doença hepática associada, fosse hepatite viral ou doença autoimune. Então, não é infrequente essa associação, 37% eu acho que é uma associação interessante. A transfusão é um dos tratamentos da colestase intrahepática crônica, porque você tenta melhorar essa colestase fazendo a transfusão e dando glóbulos vermelhos bons para evitar a falsização dentro do fígado. Então, assim, ela teria toda a indicação já, não precisa nem pensar no transplante em si para fazer transfusão. Ela teria um jeito de tentar melhorar a hepatopatia, fazer sanguínea, tirar sangue dela e pôr sangue normal para tentar melhorar essa colestase falcêmica. Então, é isso. Agora, o transplante eu deixo para... E a senhora acha que, nesse momento, se a gente tomar a decisão, e aí nós vamos ouvir a doutora Lúcia e o doutor Eduardo depois, de fazer corticoide pensando em uma hepatite autoimune, seria pertinente manter transfusões profiláticas para ela? Eu acho que ela já tem indicação de transfusão profilática pela própria colestase. Colestase, sim. Então, se vai fazer corticoide, continua fazendo a transfusão também. Perfeito. E aí, doutora Lúcia?
poderia imunossuprimir também de outra forma, né? Fazer uma monoterapia com azatioprina, que é complicado também você dar uma droga. Só que a azatioprina a gente vai esperar 3 meses, mais ou menos, para ter alguma resposta, né? Ou seja, ela não tem aquela indução imediata, né? Sim. Aí nós vamos estar usando uma dose de azatioprina inicial para esperar 3 meses aí para ver resposta bioquímica, enquanto o corticoide nos daria essa resposta mais imediata, né? Então, eu acho que valeria a pena fazer a prova terapêutica com corticoide e ela fazendo essas transfusões aí que já estariam indicadas de qualquer forma, né? Mas aí, acho que seria a melhor conduta. Mas aí, o que você vai estar vendo a melhora dela? É a transfusão crônica que a gente vai indicar ou é o corticoide? Mas eu entendi de você que a transfusão crônica, você está abordando mais a colestase crônica, né? Isso. Aqui a gente vai estar de olho nessa ALT, na inflamação. Nas transaminases, Então... E na IgG também, né? E na IgG, E na IgG, Então a gente vai ter essa forma aí de monitorar, né? Doutor Edu. Difícil esse caso mesmo. Difícil, Se fosse a doutora Valéria, mas se bem que a antecessora da doutora Valéria tinha já valorizado bastante o componente autoimune, né? Autoimune, Já tinha até saído com esse diagnóstico. Não sei se ela tinha mais 2 casar. Mas foi interpretado como uma hepatite aguda, né? Autoimune. Autoimune aguda. Isso não tinha critério nenhum, né? No que você viu, parecia mais um... Mais crônico. Tem muita fibrose, né? E aí, uma coisa que preciso confessar também é que no dia que ela foi no consultório e que a gente viu a biópsia, os autoanticorpos, enfim, a IgG, falei, Beth, vamos começar o corticoide. Mas ela estava com uma dor no joelho, né? E com um pouquinho de calor na articulação. Eu falei, não, vamos estudar primeiro essa articulação, não vamos fazer corticoide. E aí eu fui eu fui buscar esses casos de hepatite autoimune e anemia falciforme, e foi que eu me deparei com a questão do corticoide, né? Eu falei, ainda bem que tinha um joelhinho ali inflamado para a gente não iniciar corticoide, né? Avidamente aí, pensando em hepatite autoimune, né? Mas bem legal. Então, legal, né? Legal. O que a Carol vai ensinar a gente? Deixa eu só perguntar para a Estela, qual que é a sobrevida média esperada para esses pacientes? Estela, como tem sido atualmente? Ela subiu um pouco, tá em torno dos 60 anos de idade. Antigamente virava 50, agora está em torno de 60 anos. Mais ou menos. Ela já está meio no limite da idade média. Se bem que a gente tem pacientinho no ambulatório com vários pacientes com mais de 60, 70 anos já. Ops. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Peraí que eu vou tirar aqui, Carol. Libera aí para mim. Tá. Ups. Bom, pode ir.